Essas histórias de amantes e de filhos fora do casamento são histórias muito delicadas. As pessoas não gostam de tocar nisso. Aqui no Rio Grande do Sul, quando se trata de políticos principalmente, aliás, não é só no Rio Grande do Sul não, no Brasil todo. Quando se trata de políticos, os próprios jornalistas são cheios de dedo, os concorrentes não tocam, todo mundo tem telhado de vidro, ou quase todo mundo tem telhado de vidro. São casos muito conhecidos aqui, por exemplo, as estrepolias do ex-presidente Getúlio Vargas, mas elas só se tornaram mesmo de conhecimento público depois da morte dele. O presidente Vargas, ele tinha uma preferência toda especial por mulheres rechonchudas. Virginia Lane, por exemplo, que na época era uma espécie de chacrete, foi uma das suas amantes. Ela mesma disse isso aí. Mas durante o casamento, pelo menos durante a ditadura, ninguém ia falar nisso aí, né? Então é um caso conhecido. No Brasil, o caso do ex-presidente Lula, então, acabou um escândalo. Ele perdeu a eleição, inclusive, quando o jornal O Estado de São Paulo, era o jornal da tarde na época, revelou para o Brasil todo que ele tinha uma filha fora do casamento, a Lurian, que ele nunca havia reconhecido. Inclusive, a mãe da Lurian foi até usada pelo ex-presidente Fernando Collor em programa eleitoral, e disse ali no programa de televisão que o Lula, quando soube que ela estava grávida, pediu que ela abortasse, e ela não quis fazer, e nasceu Lurian. Olha, foi um escândalo. Quem se lembra da época sabe disso. E ele foi uma das razões pelas quais naquela eleição o Lula perdeu, inclusive. Ele acabou depois reconhecendo a Lurian, né? A Lurian ficou a queridinha do Lula, até hoje vive aí em cargos públicos pelo Brasil afora. Outro caso também muito conhecido foi do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? O presidente Fernando Henrique Cardoso tem uma filha com uma jornalista da Rede Globo. O pessoal só falava nos jornais assim, entre linhas. Olha, tem aquela jornalista da Rede Globo. O PT até espalhava que a Rede Globo estava pagando essa jornalista para ficar lá na Espanha, longe do governo de Fernando Henrique Cardoso, para não aparecer o escândalo aqui dentro. O fato é que o escândalo ficou conhecido depois que o Fernando Henrique saiu do governo. Ficou conhecido, o ex-presidente assumiu o filho, foi lá, assumiu o filho como dele, e aconteceu uma coisa gozada, porque quando morreu a dona Ruth, a mulher de Fernando Henrique Cardoso, os filhos do Fernando Henrique, na partilha da herança da mãe, não gostaram de ter que dividir isso com o filho dessa jornalista, reconhecido pelo Fernando Henrique Cardoso como seu, e pediram um DNA, ficaram desconfiados que o filho não era do Fernando Henrique, e sabe que não era mesmo. Então a jornalista enganou o presidente Fernando Henrique Cardoso, que assumiu o filho que não era dele. Era amante, sim, mas não era. Talvez a própria jornalista não soubesse quem era o pai da criança, né? Devia andar com tanta gente que nem sabia. Bom, é outro caso. Aqui no Rio Grande do Sul, então, olha, a gente sabe que os políticos aqui, muitos políticos aqui, tiveram e têm amantes, mas ninguém toca nesse assunto aí. Se eu tocar nesse assunto, daqui a pouco eu vou falar de mim, aí vou contar alguma coisa minha. Então, ninguém quer falar nesse assunto aqui. Mas se tornaram conhecidos os casos, por exemplo, do ex-governador Alceu Colares, né, que era casado com a dona Antônia e depois tomou por amante, mais tarde por mulher, a Neuza Carabarro. Foi escândalo na época, né? Me lembro que o deputado Nelson Marquesan, inclusive na campanha eleitoral, usou a dona Antônia no seu programa eleitoral também, tal como fez o Fernando Collor, né? Que foi outro escândalo também. E agora, eu estou falando tudo isso porque vem agora a público uma informação que era desconhecida de todo mundo aqui no Rio Grande do Sul. O jornalista Vitor Vieira, ontem à noite, quinta à noite, estava vendo o debate na Band TV e viu que o ex-governador Olívio Dutra, que é candidato a senador, estava ali defendendo a ampliação de políticas públicas para as mulheres, para as crianças, para as famílias. O Olívio Dutra é tido por seus pares aqui como um verdadeiro catão. O galo missioneiro é um catão da moralidade pública aqui no Rio Grande do Sul, né? O pessoal diz, nossa, todo mundo pode ser desonesto, mas o Olívio não, com aquele bigodão dele, não, é o nosso catão aqui do Rio Grande do Sul. E o Vitor Vieira ficou indignado com o que estava vendo ali, começou a postar uma série de
informações no seu Facebook, estão aqui nesse site, inclusive. As informações, fiz um resumo das informações e outras que eu já tinha também. E revelou que o ex-governador Olívio Dutra, no início da década de 80, quando foi presidente dos sindicatos bancários aqui de Porto Alegre, ele recebeu para dar proteção uma guerrilheira ali do Uruguai. Estava fugindo dos militares do Uruguai, fugindo dos militares do Brasil, era ditadura nos dois países. E o sindicato bancário resolveu, então, vamos protegê-la. Eles eram ligados, o sindicato como até hoje, são a esquerda mais radical, e foi proteger, pois o Olívio protegeu sim a moça ali, enquanto o Vitor Vieira, né, tomou-a por amante e fez 2 filhos com ela, teve 2 filhos com ela. Ninguém sabia disso aqui no Rio Grande do Sul. Pior de tudo é que ele não reconheceu os filhos, né? São 2 filhos, uma menina e um menino. Hoje são moços. As fotos, inclusive, estão aqui no meu site e no Facebook da menina, do rapaz e da mãe, né? E o Vitor Vieira, para não deixar passar em branco as coisas e não ser contraditado, ele mostrou, inclusive, documentos. Como esse aqui, ó, olha só isso aqui, ó, certidão, ó, uma certidão de nascimento. Uma certidão de nascimento. Uma certidão de nascimento aqui, né? Não, isso nem é certidão, isso é outra coisa. Tá aqui a certidão de nascimento. Ó. Certidão de nascimento, Ana Inês Abelanda Buzo. Ó, tá vendo? Abelanda Buzo. 5 dias de abril de 1983. A mãe, a Inês, filha de Inês Abuso, natural do Uruguai. Pai, sem pai. Diz o Vitor Vieira, baseado em testemunhas, em fatos, de que o pai é o Olívio Dutra. Teve 2 filhos. Né? Ficou aqui 2, 3 anos, teve 2 filhos. Como abriu o regime no Uruguai e houve anistia, ela foi embora para o Uruguai. Foi embora e levou os filhos junto e nunca mais voltou para cá. E nunca mais se tocou no assunto. Mas é um assunto, olha, tá aqui, ó, um assunto escabroso aí. Um assunto escabroso. Tratando-se de quem se trata, isso aí vai dar pano para manga a partir desta sexta-feira aqui. Eu estou tratando do assunto, né? É um assunto de domínio público, vamos tratar a opinião pública. Os meus leitores aqui têm o direito de saber o que está acontecendo aqui nos pagos do Rio Grande. Eu volto segunda-feira. Mas que a coisa tá feia, tá, e vai ficar pior.